consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nem isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um dia de aulas online, ok? Vamos lá, já vamos tratar aqui sobre o assunto de hoje. Vamos nessa? Vamos continuar aqui o nosso desafio, né? Saber aí quem termina primeiro, o conteúdo ou a pandemia. Vamos lá. Muito bem, hoje nosso assunto ele está dentro da unidade temática música, ok? Nós vamos tratar especificamente das qualidades do som, ok? Bom, aí está a habilidade, tá? Que nós vamos estar trabalhando hoje com vocês, ok? Quiser anotar, dá um pause aí, anota rapidinho e a gente já vai dar prosseguimento, tá bom? Bem, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, eu queria fazer um breve resumo do que foi visto antes da gente entrar de férias, tá? Por que você vai fazer esse breve resumo, professor? Que antes da gente entrar para as férias, nós vimos alguns assuntos referentes à primeira avaliação e referentes à segunda avaliação. No entanto, antes das férias, devido à pandemia, nós não fizemos nenhum dos dois, nem a primeira, nem a segunda avaliação. Nós só vimos alguns assuntos. Primeira avaliação a gente venceu, vimos todos os assuntos referentes ao primeiro bimestre, e a segunda avaliação a gente conseguiu ver alguns assuntos e outros ficaram pendentes, tá? Pois bem, isso é um prato cheio, principalmente nesse momento de pandemia, tá? Em que a gente está com uma rotina diferenciada, está com tudo diferenciado, então é um prato cheio para a gente ficar meio perdido, para a gente ficar um pouco aéreo. Às vezes a gente não sabe direito nem que dia da semana é. Então, no nosso processo aqui de aprendizagem, é de extrema importância a gente saber duas coisas. Primeiro, onde estamos. Segundo, para onde nós vamos. Então é por isso que eu vou fazer esse breve resumo, tá, ok? Vocês já terminaram aí a primeira avaliação de vocês. Nas aulas anteriores eu fiz revisões desses assuntos da primeira avaliação e hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos da segunda avaliação, do segundo bimestre. Tá? Porém, é importante vocês saberem que já tiveram assuntos do segundo bimestre que a gente já viu, que eu já dei lá antes das férias. E hoje nós vamos continuar. Então vamos lá, vamos primeiro saber agora onde estamos. Tá? Bom, antes das férias eu vi com vocês a arte no Egito Antigo. Tá? E sobre a arte no Egito Antigo, nós vimos aí, ó, tá aí colocado para vocês, né? Nós vimos aí a pintura, nós vimos também a arquitetura e a escultura. Bem, dentro desse processo, né, que a gente
viu essas situações, as aulas em que nós vimos esses assuntos, elas ainda estão no YouTube, tá? No canal da escola. Então, se você tiver alguma dúvida, né, sobre esses assuntos, e eu até aconselho, dê uma olhada lá nas aulas anteriores. Eu vou deixar aqui no Google Sala de Aula para vocês o link também para essas aulas que a gente deu antes das férias, tá? Que foram sobre a arte no Egito Antigo, para que você reveja essas aulas. Eu até aconselho que você, antes de continuar assistindo essa aula, reveja essas aulas anteriores, e assim você volte aqui para essa aula e veja ela até o fim, para que você tenha a noção de continuidade, tenha a noção de onde nós paramos, tá? E agora para onde nós vamos, beleza? E para onde nós vamos é a situação que eu já havia falado para vocês, né? Nós vamos falar hoje das qualidades do som. Qualidade do som, professor? O som, ele tem qualidade? Tem. Alguns autores costumam chamar de qualidades, outros chamam de características, e existem também autores mais antigos que chamam até de parâmetros do som, ok? Então é importante que vocês saibam todos esses nomes desse assunto, tá bom? Dependendo do livro que você for pegar, ele pode vir com qualidades do som, ele pode ser chamado de características do som, e ele pode ser chamado de parâmetros do som. O que não vai mudar o assunto, que é o mesmo, tá bom? Vamos lá. Quais são as qualidades do som? São elas: intensidade, duração, altura, timbre e densidade. Essa aqui é a primeira coisa, e uma coisa muito importante de você saber, né? Que são o quê? Quais são as qualidades e quantas são as qualidades? Então, são 5 qualidades, ok? São elas: intensidade, duração, altura, timbre e densidade, tá bom? Bom, só de saber isso, você já fica aí capacitado para estar resolvendo algumas questões. Mas isso não é tudo. Para que você consiga ser 100%, tá, diante desse assunto, a gente vai precisar saber qual é a característica principal de cada uma dessas qualidades, tá bom? Então vamos lá. Primeira, vamos falar da intensidade, tá bom? Bom, a intensidade, a gente está falando de música, né? Então eu vou pegar aqui o meu violão para ele me auxiliar e me ajudar aqui hoje com vocês, tá? Então vamos lá. Olha só. Intensidade. Presta bem atenção nessa música que eu vou tocar, tá? Olha aqui, ó. E aí, conseguiram escutar? Sim ou não? Hein? Bom, uma coisa eu sei que é certa. Vocês devem ter tido algum tipo de dificuldade para entender e escutar o que eu toquei. Agora vejam, reparem agora. Vejam como vai ser a experiência dessa música que eu vou tocar aqui, ó. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar e dá teu calor. A da música que eu toquei, vocês escutaram melhor, tá? Por que isso aconteceu? Porque da primeira vez que eu toquei de maneira fraca. Eu toquei bem fraco. Da segunda vez, eu já toquei o quê? E cantei mais forte. Toquei bem forte. E o que foi isso, professor, que o senhor fez? Quando o senhor toca uma música de maneira fraca,
ou quando o senhor toca de maneira forte, ou até mesmo quando a gente fala de maneira forte ou fala de maneira fraca. Eu estou lidando com a intensidade do som. Eu estou lidando com essa qualidade do som chamada intensidade, certo? Ou seja, intensidade nada mais são do que sons fortes e fracos, ok? Então, por exemplo, digamos que você está em um local, você está conversando com os amigos, tá? E ali você começa a falar com os amigos e você fala bem fraquinho. Só que teus amigos começam a não entender o que você está falando. Não escutam o que você está falando. Eu não estou te escutando. E o que você vai fazer? Você vai começar a falar mais forte, para que eles consigam escutar aquilo que você está falando. É preciso ter muito cuidado com essa qualidade do som, porque ela é comumente confundida com essa outra qualidade, chamada altura. É muito comum você estar em casa ouvindo uma música e toca aquela música que você mais gosta, por exemplo, e você põe ali o volume no máximo, né? E sua mãe pede assim, olha, abaixa esse som. E, na verdade, ela não quer que você abaixe o som. Ela quer que você deixe o som mais fraco, porque o som está muito forte, o som na música está muito forte. Está lidando diretamente com a altura, porque a altura não são sons fortes e fracos. A altura são o quê? Sons agudos e graves. São sons agudos e graves? Popularmente, geralmente, nós chamamos sons graves de sons grossos, né? Geralmente, por exemplo, a voz masculina é uma voz grossa, é uma voz grave. Geralmente quem é locutor de rádio, apresentador de programas, tem uma voz grave. As pessoas dizem, fulano tem uma voz grossa. Na verdade, ele tem uma voz grave, né? Geralmente a voz feminina, na maioria das vezes, ela é aguda, tá? E, ou seja, aquela voz que a gente chama de dizer que é fina, é uma voz fina, é uma voz aguda, né? Ó, aqui mesmo no violão, ó, posso fazer para vocês um som bem agudo, ó. Eu consigo até sons mais agudos, ó. Mas no violão eu também tenho sons bem graves, ó. Sons que são mais grossos, mais graves, tá bom? Isso chama-se o quê? Altura, ok? É muito comum, por exemplo, quando estamos em algum local tocando, numa igreja, por exemplo, né? E a pessoa vai cantar ali, e a gente dá um tom para ela. Digamos essa música aqui, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. E assim a música vai. Aí a gente dá o tom. A pessoa diz assim, olha, esse tom tá muito alto para mim. Eu gostaria mais baixo. O que ela está querendo, na verdade, é um tom mais grave. Aquele tom está muito agudo para ela. E a gente baixa o tom, né? A gente vem daqui, ó, para cá. Mestre, eu preciso de um milagre. E assim vai. Ou então, pode acontecer o contrário. Só falar, tá muito baixo. Eu quero mais agudo um pouco. Quero mais alto. A gente sobe, né? A gente vai daqui, ó, pra cá. Mestre, eu preciso de um milagre. E assim vai. Pois bem, é muito comum isso nas igrejas, né? Para quem frequenta mais igrejas, para quem vai todo domingo na igreja, repare bem isso. Repare bem nessa situação, próxima vez que você for à igreja. Ok? Muito bem. E vamos agora para a terceira qualidade do som, que é nada mais do que a duração. Ok? Então vamos lá. A duração são sons longos e sons curtos. O som ele tem essa capacidade de ser mais longo ou de ser mais curto. Por exemplo, olha só. Conte aí, você na sua casa, quantos segundos durou esse som aqui, ó?
Agora conte quantos segundos durou esse som aqui, ó. E aí? Qual foi o som mais longo? Qual foi o som mais curto? Qual foi o som que durou mais tempo? Qual foi o som que durou menos tempo? Tá? O som ele tem essa capacidade. Isso vai depender muito do material, por exemplo. Tá? Você pegar, por exemplo, um copo de alumínio, tá? E der ali uma estalada nele. E pegar um elemento de madeira, tá? Um pedaço de madeira, um cabo de vassoura, e der uma estalada ali também, você vai perceber que o som do cabo de vassoura ele vai durar ali menos de um segundo, enquanto que o som do copo de alumínio, ou seja, metal, né, ele vai ressoar por mais tempo, ele vai durar mais tempo, ok? Vamos à próxima qualidade do som. Chama-se timbre. Essa é muito interessante. Por quê? Essa é a qualidade que permite identificar a fonte sonora. Eu tenho por certo de que se você chegando em casa e chegar já falando alguma coisa, mesmo que a sua mãe ela esteja de costas para a porta, ela vai saber que foi você que chegou. Por quê? Porque ela já conhece o timbre da sua voz. Vocês também, uma das coisas que vocês mais fazem durante o ano é nos ouvir falar. Eu, o professor de matemática, tia Suane, assim vai, né? E eu tenho certeza que se vocês fecharem os olhos, de repente a tia Suane começar a falar aqui no meu lugar, vocês vão saber que eu saí de cena e ela que entrou dando aula. Por quê? Porque vocês já conhecem os timbres das nossas vozes. Então, o timbre de voz ele lhe permite conhecer a fonte sonora. Tá? E nesse momento, ó, que eu vou tocar aqui, ó, você não está vendo o violão, mas você sabe que eu estou tocando violão, porque você reconhece o timbre do violão. Se eu mudar para um piano, se eu mudar para um violino, você vai saber que eu mudei de instrumento. Por quê? Por causa do timbre do instrumento. Timbre é a identidade sonora de cada instrumento, de cada voz, de cada pessoa, de cada material. Tenho certeza que se você estiver na sua casa e o vizinho deixar cair um copo de vidro na casa dele, você vai saber que na casa do vizinho caiu um copo de vidro. Pelo quê? Pelo timbre do vidro se espatifando no chão. Tá bom? Vamos lá. Vamos em frente. Vamos à última qualidade do som, a densidade. A densidade, ela relaciona-se à quantidade de sons ouvidos, tá bom? Quanto mais sons eu tenho sendo executados ao mesmo tempo, mais denso é esse som. Quanto menos sons eu tenho sendo executados, menos denso é este som. Nesse exato momento, você está ouvindo apenas o som da minha voz falando com você. É um som apenas, a minha voz. Então você tem um som neste momento pouco denso. Ele não tem muita densidade, é só uma voz falando, certo? Na turma de vocês, eu não me recordo agora de cabeça quantos alunos, mas eu acredito que beira 30 ali, 30 alunos, né? Se todos começarem a falar ao mesmo tempo em uma sala de aula, nós vamos ter 30 vozes falando ao mesmo tempo. Nós vamos ter um som muito denso. Num estádio de futebol, hoje em dia, os jogos estão acontecendo sem público. Não tem torcida, tem só os jogadores. Então nós temos ali em torno de 22 jogadores, com mais o técnico ali, mais alguém, falando no estádio. O que dá ali em torno de 20 a 30 pessoas, certo? Fazendo com que nós tenhamos hoje em dia nos estádios um som muito, muito, muito menos denso do que tínhamos antes da pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos ali em torno de 20 a 60 mil pessoas gritando dentro de um estádio por um time de futebol. Então, nós tínhamos ali um som muito denso. Quando saía um gol, então, era um som muito denso. Era em torno de 60 mil pessoas gritando ao mesmo tempo. Um som muito denso. Muitos sons ao mesmo tempo acontecendo. Ok? É isso aí, pessoal. Essa
foi a nossa aula de hoje. Forte abraço a vocês e... Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar.